Olá, estou ao vivo aqui novamente no meu perfil no Facebook, transmitindo a palavra, aquela direção que Deus me deu de ministrar a palavra pela rede social. Quero agradecer a todos que estão assistindo, compartilhando, comentando. Quero aproveitar e mandar também um abraço para o Helder e para a Andréia, que sempre que possível comentam, escrevem e compartilham comigo aquilo que Deus tem falado com eles. Quero começar hoje orando, amém? Pai, eu oro por essa pessoa que me assiste, por aqueles que estão começando a se conectar com a mensagem agora. Pai, nós sabemos o quanto esse tema é sério, falar sobre a volta de Cristo. O quanto a igreja desconhece esse tema ou não dá a ele a devida prioridade. Pai, eu sei também que quanto mais a gente aprende esse tema, mais os nossos comportamentos se modificam em relação à evangelização da terra, em relação à santificação da igreja. O entendimento da volta de Cristo, Pai, eu peço que venha a esse que me ouve. O entendimento da volta de Jesus produza uma ação em relação ao mundo, uma ação de evangelismo, e produza também na igreja uma ação de santificação. Que haja um despertamento, Pai, que as palavras faladas aqui, elas tenham como objetivo cortar dentro do coração das pessoas, Pai. Aquilo que eu estou falando aqui precisa queimar no meu coração e precisa arder também no coração daquele que me ouve, produzindo despertamento. Eu oro por esse que está desviado, que está afastado, por esse que ainda não tomou uma decisão de se comprometer com Jesus, que agora mesmo ele entenda o que as Escrituras dizem. Pai, não é obra de homem, não é obra de sabedoria humana, não é se eu explicar tudo direitinho, é pelo poder do Espírito Santo que a palavra vai entrar no coração e vai causar um efeito, e que seja uma bomba no interior de cada um, que seja algo que transforma, que lava, que venha implodir raciocínios, estruturas, argumentos humanos, e que possa produzir uma nova vida, em nome de Jesus. Então eu creio que você que está me assistindo, você tem a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, de se firmar nele, de abandonar de vez a prática do pecado, de se santificar. É um tempo de definição. Quando a gente fala de volta de Cristo, a gente fala de um tempo de definição. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. É um tempo de definir se você é das trevas ou se você é da luz. É um tempo de decidir. E que o Espírito Santo esteja contigo, te fortalecendo, para que você decida amar ao Senhor de uma forma mais intensa. Queria começar lendo Mateus 24, que é o texto que dá base ao início dessa mensagem. Mateus 24, 12, eu coloquei como título dessa palavra, Voltando ao Primeiro Amor, ou a volta de Cristo e a restauração do amor na igreja. A volta de Cristo e o amor da igreja. Nós sabemos que Cristo é chamado de um noivo, e a igreja é chamada de a noiva nas Escrituras. Então, num casamento, os dois se aguardam, os dois se esperam. Jesus prometeu se casar, prometeu as bodas. Esse dia vai acontecer. Quando a gente fala de volta de Jesus, as pessoas têm sempre uma noção muito futuro, né? Sempre uma noção futura. Escatologia, as pessoas sempre pensam que trata-se de algo que um dia vai acontecer, mas elas acham que vai sempre ser algo distante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar. E esse dia é um dia no calendário de Deus, no tempo eterno de Deus, mas é um dia que vai acontecer no nosso tempo também. Às vezes a gente tem a noção de que, como eu não sei o dia e a hora que Jesus vai voltar, parece que é uma coisa que vai acontecer, é sempre futuro. E às vezes a gente não tem a noção de que pode ser agora, pode ser nesse momento. O tempo de oportunidade pode cessar. Então eu quero começar dizendo para você, quando a gente fala de volta de Cristo, é para a gente não achar que sempre se trata de algo que vai acontecer um dia, lá na frente, no futuro, mas é algo que de fato está marcado. Deus sabe o dia e a hora, e nós também, um dia, nós estamos caminhando cada dia para que esse dia chegue mais perto. Então cada dia vai ficando mais perto do dia da vinda. Mateus 24, 12 diz assim: por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. Esse texto traz um peso, uma sentença assim
É pesado de ouvir, né? O amor de quase todos se esfriará. É muita gente, quase todos é muita gente, é a maioria. Mas, se eu pudesse extrair algo que me traz esperança nessa passagem, ele diz que é o amor de quase todos e não é o amor de todos. Então, o seu amor não precisa se esfriar. O seu amor não precisa se esfriar. E esse texto também me aponta o motivo pelo qual esse amor vai se esfriar. Por causa do aumento da maldade. O aumento da maldade, o aumento do pecado na terra. Os níveis de pecado na terra têm subido de uma forma tal, como nos dias de Noé. Se você quer saber sobre o fim, olha para o começo. Nos dias de Noé, de igual forma, os homens viviam suas vidas. E eu vejo que nesse século há muita filosofia, há muita contradição. É um homem muito dividido entre muitos pensamentos. E há um aumento da maldade. Todos os dias a gente vê o aumento da maldade. Esse aumento da maldade faz com que a gente fique insensível. Às vezes nós ficamos insensíveis. Eu nunca tive prazer de ver sangue, de ver... Tem gente que tem facilidade com isso, né? De ver, enfim, essa área de saúde, de lidar com essas coisas. Eu nunca tive facilidade com isso. Mesmo assim, eu acho bizarro pessoas transmitirem fotos de pessoas acidentadas, machucadas, mortas. Isso às vezes é transmitido pelas redes sociais. Há um prazer em ver, às vezes, esse tipo de coisa. E às vezes é algo que certamente, tem uma mãe chorando por aquilo que aconteceu. Eu vejo um aumento da maldade na terra. E quando a gente é muito exposto à violência, a gente vê o tempo todo. Não estou dizendo que você concorde com a violência, que você esteja de acordo com a violência, mas quando a gente é muito exposto, aquilo acontece e a gente já não sente mais nada. A gente ouve que uma família passou por isso, mas a gente ouve tantas histórias de risco da gente não sentir mais nada, porque é algo que está sempre acontecendo. Então, por causa do aumento da maldade, é possível que o amor se esfrie. Nós, como líderes, como cristãos, a gente está sempre atendendo casos familiares complicados, problemas de casamento, problemas com drogas. E às vezes, por ser tão comum, corre-se o risco da gente já não entender o estrago que aquilo causa para um indivíduo, uma pessoa que Deus ama. E às vezes a gente não presta atenção naquele indivíduo, porque tem tanta maldade acontecendo que nós já ficamos insensíveis. Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dar uma palavra para uma das 7 igrejas da Ásia. Eu sempre gosto de falar sobre as igrejas da Ásia, porque ali tem mensagem direta para nós como igreja. Se Jesus fosse escrever para a minha vida, a carta para a igreja que sou eu também parte dela, o que ele diria para o meu cristianismo? Qual nota ele daria? Eu sei que às vezes você está do lado de fora da igreja e vê muitos problemas na igreja. Não é verdade? A igreja tem gente mentirosa, a igreja tem gente fofoqueira, a igreja fez alguma coisa comigo. Noé, eu comparo a igreja à arca. Né? Já ouvi essa comparação também em alguns lugares, achei interessante. Você só suporta na arca, Noé estava lá sentindo o cheiro das fezes dos animais, cuidando daqueles bichos todos. Não devia ser muito agradável. Mas ele só suportou o cheiro da arca porque tinha um juízo lá fora. Então, se às vezes você encontra dificuldade de lidar com as pessoas que são do seu relacionamento na igreja, lembre-se que a vida no mundo não está nada fácil. Lembre-se que não é nada fácil lidar, porque há um aumento da maldade no mundo e se a gente não tomar cuidado, quando Jesus disse que o amor de quase todos esfriaria, ele não está falando somente das pessoas que não estão na igreja. Ele está falando principalmente daqueles que um dia foram despertados no amor. No amor a Deus e no amor às pessoas. Mas que até mesmo muitos cristãos esfriariam no seu amor por causa do aumento da maldade na terra. Essa é uma mensagem para todos. E o que cabe a você é não ficar avaliando a cristandade dos outros. Avalie a sua. O apóstolo Paulo disse certa vez que se nós nos julgássemos mais a nós mesmos, nós não seríamos tão facilmente julgados. Ou seja, se eu for extremamente autocrítico, exigente comigo mesmo, as pessoas não vão precisar me criticar tanto. Porque eu me avalio, eu me critico, eu revejo a minha fé. Então, não vamos
apontar o dedo para os problemas das outras pessoas. Eu sou a igreja. E o que Jesus escreveria para mim? Em Apocalipse 1:12, João tem uma visão de Jesus. Você quer encontrar-se com Jesus? Você quer ver Jesus? Mas às vezes você não vê Jesus representado na igreja? Deixa eu te falar, não tem para onde você correr. Apocalipse 1:12 diz que João voltou-se para observar quem falava com ele. E ele voltou-se e viu os 7 candelabros de ouro. Olha, gente, os candelabros eram a figura das 7 igrejas da Ásia. Ele vai explicar isso no restante da palavra. E eram igrejas locais. Ok? Não é a igreja, quando a gente fala igreja com I maiúsculo, a gente está falando da igreja de Jesus na terra. E quando a gente fala igreja com I minúsculo, a gente está falando da igreja local. Os candelabros aqui representavam as igrejas locais ali da Ásia. E João ouviu a voz de Jesus e quando olhou, ele estava no meio dos candelabros. Jesus está na igreja. Muitas vezes aprovando, muitas vezes reprovando e muitas vezes aprovando com ressalvas. A gente vai ver nas 7 cartas que algumas igrejas tem uma igreja que ele só critica, tem uma igreja que ele só elogia, 2 igrejas que ele só elogia, mas tem algumas e o restante, né, todas as demais, ele fala de coisas boas e ele também fala de problemas. Tudo depende de por onde você olhar. Talvez se a gente olhasse para um segmento da igreja, do corpo de Cristo, a gente dissesse, olha, a igreja vai muito mal. Como é a igreja, na sua opinião, Felipe? Depende, porque a igreja são pessoas. Dependendo do segmento que eu olhar, a gente pode dizer, a igreja vai muito mal. Ou a igreja vai muito bem, estamos rompendo, dependendo do segmento que eu olhar. Ou, na maioria dos casos, vai bem, mas existem pontos que precisam de repreensão. É isso que eu vejo nas 7 cartas de Apocalipse. Se você nunca leu, leia. Apocalipse 2, 3, ele vai falar sobre igrejas, né? E ele vai nos exortar e que a gente receba a repreensão do Senhor e a gente não permita que o nosso amor se esfrie. Apocalipse 2, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles a que si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie, por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero destacar, meus irmãos, que no 2 ele fala, eu conheço as obras. Mas no 4 ele fala, você deixou o amor. É possível que a gente faça muitas obras, muitas boas obras, mas isso já não esteja sendo movido pelo amor. Às vezes movido por uma agenda que a gente já prometeu, por uma palavra que a gente empenhou, por constrangimento, porque alguém está forçando a gente a fazer. Mas se não for por amor, de nada tem valor. Ele está falando, olha, eu reconheço o teu trabalho árduo. Vocês hoje fazem mais do que antes. Né? Vocês cresceram no serviço. Em uma das ministrações aqui que eu botei no Face, eu falei sobre se relacionar com Deus como pai. Que aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, ele disse para o pai, olha, eu trabalho para você como escravo. Só que o pai falou, tudo que eu tenho você tem, é teu direito, você poderia estar desfrutando, mas você está preferindo trabalhar para mim e não se relacionar como filho. Trabalhe para Deus, mas entenda, você está trabalhando nas coisas do seu pai, tudo que ele tem é seu. Então, tome cuidado para você não perder o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É a forma como você amou Jesus no começo. Eu me converti, o Senhor estava me lembrando dessa experiência e eu vou compartilhar com você. Me converti criança. Eu ouvia a palavra, era convidado para a escola dominical, e esse ambiente da escola foi o ambiente que eu encontrei Jesus. A escola bíblica de férias, o trabalho infantil que a igreja, o Ministério Terra Fértil fazia. E eu ia para lá, gostava daquele ambiente, ouvia aquelas histórias. Eu fui sendo fundamentado naqueles princípios. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei um livro que contava as histórias bíblicas. E eu li aquele livro todo. Eu me lembro de, na escola,
Por isso que eu orei aqui no começo, porque mais do que histórias da Bíblia, mais do que o texto de Apocalipse que eu estou lendo, a palavra ela tem um poder de, se você permitir, entrar no teu espírito e te transformar. O Espírito Santo me lembrou, quando eu perguntei para o Senhor quando foi meu primeiro amor, ele me lembrou de quando eu tinha 8 anos de idade e eu vi a história da cruz pela primeira vez. Eu ouvi que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu só tinha ouvido falar que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu estava lendo, envolvido por aquela história, e alguma coisa atravessou meu coração. Aquela mensagem atravessou meu coração. A mensagem da cruz atravessou meu coração. E ali eu amei o Senhor Jesus pela primeira vez. E o Senhor tem falado, volta. Volta como você me amou no começo. Uma fé inocente, um coração disposto a aprender. Eu me lembro que se falasse, Felipe, tem oração 2 da manhã. Vamos. Tem oração 3 horas da manhã. Vamos. O primeiro amor não coloca dificuldade nas coisas. O primeiro amor não atrapalha, não acha que está pesado demais. Eu tô com a minha rotina muito complicada. O primeiro amor vai. Como era você na tua experiência de conversão? Com relação à oração. Eu me lembro de fazer propósitos, jejuar, ficar meia-noite. Eu tinha um período que eu orei todos os dias. Eu tinha que orar meia-noite. Às vezes eu ficava segurando o sono para orar naquele período da meia-noite. Eu tinha disciplinas espirituais. A leitura da Bíblia. Como era a leitura da Bíblia para você no começo? Como foi o batismo no Espírito Santo para você no começo? Quando eu falei em línguas a primeira vez, aquilo foi uma experiência tão poderosa, eu dei tanto valor àquilo. Era um presente do Espírito Santo para mim. O evangelismo, como era? Como era o evangelismo no primeiro amor? Você criava desculpas? Ou você amava sem limites e testemunhava? Quando via uma pessoa, você testemunhava, olha, agora eu estou no reino de Deus, agora eu sou filho de Deus. E o Senhor está falando, olha, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, você não tolera as pessoas mais, aqueles que ensinam falsamente, você suportou sofrimentos pelo meu nome, mas você precisa voltar ao primeiro amor. Existem muitas distrações, existem muitos fatores que querem nos roubar a unção. Querem nos roubar aquela vida cheia do Espírito. Aquela vida onde nós simplesmente praticávamos a palavra e amávamos a Deus e temíamos a Deus. Não buscávamos a Deus pelo que Ele podia nos dar. Ele fala, recorda-te, pois, de onde caíste. Ou seja, lembre-se, eu estou provocando isso em você, lembre-se de como era, de onde você caiu. Qual era o lugar onde você estava. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. E ele vai falar outras advertências dessa igreja. E ele também diz no versículo 7, e eu quero que você pense sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça. Compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aqui ele faz uma menção àquela árvore que estava lá no começo. Olha, lá no começo o homem perdeu o jardim. Lá no começo o homem abandonou aquele relacionamento de andar comigo no jardim. Volta, lembra de onde você caiu e volta à prática do primeiro amor. Ontem à tarde eu conversava com Camila e ela falou, Felipe, fala essas coisas. Fale que Jesus está voltando. Anuncie para que a igreja ame o Senhor de forma ardente, para que o temor seja restaurado. Nós não podemos perder o temor a Deus. Irmãos, ouça isso. Nós não podemos perder a vergonha na cara. Nós não podemos perder, sabe, aquela entrega, aquele temor, aquele respeito reverente ao Senhor. Aquela paixão pelo Senhor. Isso não pode se perder. A iniquidade tem aumentado na terra. Os pecados têm aumentado na terra. Nós não podemos deixar que nós fiquemos insensíveis ao que está acontecendo. Às vezes, existe uma síndrome de maturidade. Eu chamo de síndrome, né? Onde as pessoas têm uma noção equivocada do que é ser maduro. A gente pensa que maduro é quem fica, né, durante a adoração na igreja, mais duro. Quanto mais duro, mais maduro, né? Não.
E tome cuidado com isso. Às vezes a gente pensa que quem conhece as Escrituras não tem fervor espiritual. E isso também é um engano do diabo para fazer com que as pessoas que têm o fervor não queiram conhecer as Escrituras. E para que aqueles que conhecem as Escrituras achem que é vergonha você se expressar de uma maneira mais exagerada, extravagante na adoração. Existe um engano que quer separar paixão por Deus e paixão pelas Escrituras. Você não tem que conhecer as Escrituras para fazer uma disputa bíblica. Você tem que conhecer as Escrituras para conhecer o Deus da Bíblia. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer tudo que Ele me deu a conhecer. E é por essa paixão por Deus que eu leio a Bíblia. Eu conversava com a Camila ontem sobre a iminência da volta de Cristo, né? E como Ele está voltando. E como as pessoas, como eu disse no começo, acham que isso é um fato futuro, que vai demorar muito para acontecer. E elas vivem suas vidas e a gente acaba perdendo de vista que o tempo é curto, que essa geração, se a gente não pregar, a gente vai perder essa geração. Eles estão sendo atraídos pela filosofia desse mundo, quem sabe os seus filhos estão sendo atraídos pelas filosofias desse mundo, e a gente não pode perder essa geração. Eu só tenho a minha vida, esse tempo da minha geração para pregar a essa geração que vive comigo. Então eu preciso alcançá-los. 1 Pedro, capítulo 3. Aliás, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 13. Eu quero fechar com essa meditação. Aqui o apóstolo Pedro está perto de morrer e ele expressa uma preocupação muito grande com a igreja. Ele expressa uma preocupação porque ele sabia que após a morte dele, e a morte dele foi um ataque à igreja, né? Mataram Pedro e Paulo, provavelmente na mesma época, ele sabia que a igreja ia passar por problemas externos e internos. É por isso que ele escreve essa carta. Leia essa carta com essa ótica. Ele sabia que a igreja passaria por pressões externas e internas. E da mesma forma, irmãos, estamos à iminência de passar por perseguição e problemas externos, mas também por problemas internos, problemas no nosso crer, problema na nossa confissão. Satanás quer nos dividir e nós precisamos dar uma resposta de unidade, de amor pelos que estão dentro, para podermos prevalecer. 2 Pedro, ele vai advertir a igreja: olha, a promessa é segura, Jesus vai voltar. Você pode imaginar quando Jesus subiu e desapareceu entre as nuvens? Aqueles 500 irmãos que viveram no início da igreja com a sensação de que a qualquer momento as nuvens iam se abrir de novo e Jesus ia descer. Então eles acreditavam literalmente que Jesus ia voltar naquela época. Tem passagens, algumas, onde o apóstolo Paulo fala: olha, primeiro vai ressuscitar os que tiverem morrido, depois nós, os que estivermos vivos. Ou seja, ele parece acreditar realmente que Jesus ia voltar no tempo dele. E a gente vê um amor muito grande da igreja e uma expectativa, que eu até entendo, claro, né? Se eles viram Jesus subir, eles imaginam que Jesus vai descer naquela geração mesmo. É totalmente possível. E por que não desceu? Nesse momento aqui que Pedro está falando, já é após esse momento onde os primeiros cristãos estavam morrendo, os primeiros pais da igreja estavam morrendo, e as pessoas começam a perguntar: e aí, vocês prometeram? Vocês disseram que viram Cristo ressuscitar? E aí? Não voltou. O que a gente faz? Já houve inúmeras pessoas que levantaram para marcar uma data da volta de Jesus, né? E as pessoas acabam hoje, eu sinto isso na sociedade, considerando várias profecias aí erradas, várias leituras erradas. Há um descrédito, né? As pessoas começam a achar que a promessa não vai se cumprir e vivem suas vidas como se de fato Jesus não fosse voltar. E Pedro vai dizer o seguinte, 2 de Pedro 3, eu vou ler do 3 ao 13. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Muito parecido com o que a gente leu de Mateus 24:12, né? Por causa do aumento da maldade, o amor se esfriaria. Ele fala: nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando zombarias e seguindo suas paixões, seguindo o desejo forte da carne. E eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então essa história de que Jesus vai voltar, isso aí eu estou ouvindo desde criancinha. Isso aí
Isso aí não vai ser agora. Se for acontecer, não vai ser agora. As pessoas se comportam dessa forma. Isso já na época de Pedro. E ele é muito atual na escrita dele. Ele fala: no entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E essa foi formada da água e por meio da água. E foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Eu conversava ontem com a Camila, que quando eu ouvia falar que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia, eu achava assim, isso é uma figura, não quer dizer necessariamente que seja literal, um ano, né? 1000 anos para nós é um dia para o Senhor, não quer dizer que seja literal. Verdade. E às vezes a gente ouve analogias, né, quando se fala de volta de Jesus, de que a humanidade, o homem está na Terra há 6.000 anos, está entrando no seu 7º milênio. Então, se o homem está na Terra há 7.000 anos, né, entrando no 7º milênio, significa que nós estamos entrando no 7º dia para o Senhor. E o 7º dia é o dia do Senhor. Já ouvi essa analogia, acho uma interpretação possível, né? Há aqueles também que falam que é o 3º milênio que nós estamos vivendo, ou seja, 2000 anos se passaram depois de Cristo, estamos entrando no 3º dia, que é o dia que Jesus ressuscita. Então, depois da era cristã, esse aqui é o 7º dia para o Senhor e o 3º dia após a ressurreição de Cristo. Acho também uma leitura interessante. Mas eu ficava me questionando, poxa, eu acho que tem um pouco de exagero nessa interpretação. Até que eu fui ler 2 de Pedro 3, e eu vi que o contexto onde ele fala isso é um contexto onde ele anuncia o fim. Ele fala, olha, as pessoas estão dizendo que vai tardar a volta de Jesus. As pessoas estão dizendo, olha, o que aconteceu com a promessa da sua vinda. E aí no 8 ele fala, contudo, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Acho que talvez nem Pedro entendesse isso na sua totalidade. Ele está dizendo, olha, os tempos dos homens não são os tempos de Deus. Perfeito? Essa é a interpretação. Mas se de fato for literal, e é possível que seja, estamos sim entrando nesses dias de cumprimento iminente da volta de Cristo. E no 9 ele deixa uma explicação de por que parece que demorou. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembra da igreja de Éfeso? Lembre-te de onde você caiu. Se arrepende e volta. Volta ao lugar, volta à prática das primeiras obras. Entretanto, o dia do Senhor virá. Está marcado. Vai acontecer. Virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Nós não vivemos na terra como se tivéssemos sido salvos e agora estamos sentados aguardando o trem que vai nos levar para morar com Jesus. Ele fala, vivam aguardando, mas apressando. Ou seja, a terra precisa ouvir o Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Nós não vamos viver de uma forma passiva na terra, achando que tudo se completou no dia da salvação e não tem mais nada que eu tenha que fazer pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo dissiparão com calor. Todavia, confirmados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Querido, deixa o teu coração arder por Jesus novamente. Você que estava afastado, você que talvez nunca tenha deixado de frequentar a igreja, mas que deixou a maldade do mundo contaminar o seu amor. Toma uma decisão nessa manhã de ser apaixonado por Jesus, de ser maduro nas coisas de Deus, de ter um amor firme, constante com Deus.
Não tem valor assistir um monte de pregação, ver um monte de vídeo, ouvir música gospel, escrever mensagens que parecem de um crente, se de fato você não viveu uma vida de santidade e de piedade. O que nós vamos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento se nós aguardamos a vinda de Cristo? Deve ser uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida afastada do pecado. Volta ao primeiro amor. Essa é a mensagem do Senhor. Volta à prática das primeiras obras. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. E que essas palavras sejam mais do que algo que te emociona ou que te toca. Seja uma exortação da parte do Senhor. Em breve Jesus vem. Deus abençoe. Em nome de Jesus.